Política Paraíba! Fala aí, tudo beleza? Estamos voltando com mais um Focalista aqui pra vocês. Eu, Anderson Costa. Eu, Marcelo Júnior. E trazendo mais uma lista daquelas espertas pra vocês. Então, até então, a gente só tinha falado de filme aqui no Focalista, a gente só tinha falado de jogos eletrônicos aqui no Focalista. Mas tem que acabar com isso aí. Tem que ensinar esses meninos a usar a imaginação. Porque nós vamos trazer 5 jogos que são úteis pra sua vida, pequeno mancebo. Vamos contextualizar aqui. São úteis pra quê? Pra você aprender alguma skill. São jogos que te trazem algum tipo de conhecimento ou que te aprimoram algum tipo de característica que talvez você nem soubesse que tinha. Você não entendeu o conceito direito? Você vai entender ao longo do vídeo. A gente vai explicar aqui logo com o primeiro jogo, que é Monopoly. Não entendo inglês. Que jogo é Monopoly? Banco É imobiliário. um jogo que vai lhe fazer se sentir um tubarão da Bolsa de Valores. E como é Monopoly? Como é banco imobiliário? O Banco Imobiliário, acho que é importante até falar por que ele foi criado. O Banco Imobiliário ele é um jogo que ele foi pensado durante a grande recessão dos anos 30, em que os Estados Unidos teve grandes problemas com a Bolsa de Valores. E teve a grande depressão, quebra do 29. Porque a economia do país quebrou, as pessoas passaram a ter realmente depressão, foram muitos suicídios, porque as pessoas não estavam acostumadas com essa questão de perder dinheiro. Eles vinham de uma economia muito aquecida, eles só se vinham ganhando dinheiro e do nada o país quebra. Então, assim, uma pessoa teve uma ideia genial. A pessoa imaginou, vou lançar um jogo para ensinar as crianças como cuidar do seu dinheiro, viverem a vida adulta e entender que, assim, as coisas acontecem, minha gente. A gente quebra, a gente recomeça, a gente lança empresas e aí a gente do nada para na calçada do hotel e tem que pagar aquela diariazinha maneira. Isso é Monopoly. Monopoly ajuda você a saber como funciona a Bolsa de Valores, como funciona administrar uma empresa e faz odiar impostos, gente. Você finalmente sabe o pesadelo do que são os impostos. É o jogo que cria liberais. Where's all your money gone, Daddy? Taxes. It's the worst part of the game. It's what? Taxes. É um jogo de tabuleiro, você pode jogar com sua família, com seus amigos, Sim. pode jogar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não é difícil de aprender, obviamente todo jogo tabuleiro vem com seu manual. E você tem o sistema de dinheirinhos, que você vem com cartelinhas de dinheiro, que você sai distribuindo pra galera, cada um começa com... Se você for maroto, você brinca por fora, né? Daí o Eu jogo... fiz isso quando eu jogava com meus amigos. denúncia. E a partir daí o jogo vai desenrolando e você vai aprendendo sobre a monetarização da vida. É aquele negócio, né? Quando você começa a perceber que tem gente com muito dinheiro e você tá ficando com pouco. A partir desse jogo você entende como é que isso funciona. Você para de jogar Monopoly hoje e já abre uma poupança amanhã. Porque é um jogo que lhe faz se preocupar com o seu futuro. Com isso a gente já segue para nossa segunda escolha, um jogo que também vai lhe fazer interagir com seus amigos, é o Dungeons and Dragons. Você com certeza já ouviu falar desse jogo, se não, Com assistiu Caverna do Dragão, que caso você não saiba, sim, é baseado no jogo de mesa Dungeons and Dragons, que foi criado lá nos anos 70, que, pasme, Anderson, o jogo surgiu por conta do Tolkien. Dungeons and Dragons é baseado no universo de Tolkien, sabe? O cara que criou O Senhor dos Anéis e o Hobbit. O Gygax, eles viram toda aquela mitologia do Tolkien e pensaram, caramba, isso é uma coisa muito rica, que tal a gente pegar esse conceito e... Eu tenho uma dúvida, Marcelo. Eu que nunca joguei D&D, assim, tive muita vontade, mas infelizmente meus amigos preferiam o Banco Imobiliário. Eu já assisti Caverna do Dragão. Eu já tenho conhecimento suficiente pra amanhã chegar e jogar. Não, claro, o Caverna do Dragão ele pega muitos seres da mitologia. Tiamat existe no jogo de tabuleiro. Pra quem lembra, tem o arqueiro, o mago, o cavaleiro, a amazona e a ladina, que são classes do Dungeons and Dragons. Como o Dungeons and Dragons funciona? Ele vem com 3 livros, que é o livro do jogador, do mestre e dos monstros. O dos monstros, obviamente, é pra apresentar toda a mitologia dos monstros, todos os monstros que existem dentro daquele mundo. O livro do jogador é pra você, jogador, estudar, saber como funciona o sistema de raças, de classes, Esse do é um jogo, mundo. esse é o famoso jogo Busque Conhecimento. Exatamente. É um jogo que ensina muito como trabalhar sua criatividade, porque você tem o mestre e os jogadores. O mestre é aquela pessoa que vai criar o mundo, quem vai narrar as ações dos jogadores, quem vai narrar o que acontece no mundo e os personagens. Você, como mestre e como jogador, você interpreta quase como um teatro de tabuleiro. Tudo vem da sua imaginação. E você, como jogador, se você quiser fazer algum tipo de ação, você tem que consultar o mestre e você diz, eu quero fazer tal coisa. E você tem um sistema de dados, você joga um dado, quase todas as suas ações dependem de valores do dado, porque é um jogo até de sorte, por assim dizer. Toda a desenvoltura do jogo depende da sua criatividade como jogador e como mestre,
mestre e desses dados. E aí, como seu personagem, você tem sua raça que tem elfo, ogro, draconato. Vale a pena você pesquisar como joga ou jogar, porque você vai trabalhar muito a sua criatividade, seja como jogador, querendo saber o que fazer com seu personagem, como seu personagem vai agir, como foi o background do seu personagem, como ele se porta, como ele reage às outras pessoas, ou como mestre, pra você dizer como é aquele mundo, se ele é um mundo caótico, se ele é um mundo bom. Vamos pensar um pouquinho, vamos tirar aquele sábado assim uma vez no mês, se encontrar com a galera, desligar um pouco a tecnologia depois de assistir o Focalista, se reunir com os amigos, né? Porque hoje em dia tá tão raro a gente se encontrar com os amigos fora de um chat virtual. As this giant divine hammer of light apparates in the air above you, then slams down on top of your head. Down to 1. Your world goes white and double vision, and you can't take any actions or movement your next turn. Acho que até nessa questão de se reunir com os amigos que vem o nosso terceiro jogo, Marcelo, porque é um jogo que é necessário você ter amigos presencialmente pra gente jogar War. Um jogo que destrói amizades. Esse sim Destrói a amizade. destrói amizades. Meu amigo, Monopoly ainda você joga, você faz uma sociedade lá na empresa, mas meu amigo, o War, casamentos acabam. O War é sempre o mais 4 do Uno. O que é que o War tem de bom? O que é que o War dá de conhecimento, de aprimoramento pra você? Eu acho que o War ele tem uma grande vantagem, agora falando sério sobre esse jogo, Marcelo, é que ele nos permite conhecer um pouco sobre relações, e no caso de War é uma relação internacional, é política global. O War você, tecnicamente, você é o país. Você, enquanto nação, quer dominar o mundo. Você vai jogando e você vai descobrindo como funcionam os outros países, você faz alianças, você faz inimigos, você descobre também como é a estratégia de guerra, a estratégia bélica. Você pode ser aquele traíra que faz uma aliança pra depois apunhalar o cara pelas costas e atacar O Hitler na Segunda Guerra, né? Que ele fez a aliança lá com a União Soviética e invadiu os caras. Então, assim, você tem muito esse conceito de como funciona a guerra e a cabeça desses países numa situação de guerra. O War, ele é interessante porque ele vai permitir que você vá entendendo melhor sobre estratégia, e são conceitos que, ok, se você quiser, você deixa só lá no jogo, que estratégia a gente tem que usar no nosso dia a dia. E nosso próximo jogo aqui é o Pandemic. É um jogo que fala mais ou menos como funcionam as doenças. Você já ouviu falar do jogo virtual Plague? Como é que funciona o Plague? Você é uma doença Que quer infectar o mundo. e você tem que aprender como evoluir essa doença. Porque são conceitos irmãos, pessoal. É basicamente uma versão analógica e uma versão virtual. Você vai entendendo o que uma determinada doença precisa fazer para conseguir infectar mais pessoas, como é que ela evolui dentro do corpo humano, Como é que ela se torna resistente a um tipo de ameaça a ela. o que ela é frágil e como é que ela pode superar essas fragilidades. É uma aula de biologia. São jogos que você entende o funcionamento do corpo humano, são jogos que você passa a entender questões de doença, como se prevenir de doenças. Como se livrar dessas doenças e como elas se tornam resistentes e como você tem que combater essas doenças. Ou seja, realmente é uma aula de biologia. São jogos que lhe permitem entender por que saneamento básico é uma coisa tão importante. Porque se você jogou Plague ou se você joga Pandemic, normalmente você vai ver que a maioria assim, das doenças elas começam por falta de saneamento básico. Lavem as mãos, pessoal. Lava outra, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma. O nosso próximo jogo É uma dica também para professor. pode ser também, porque chega a ser matéria de escola. Na minha escola teve. Eu tive aula disso. Na minha escola tinha campeonato. Então, que é um jogo que já vem há eras, já vem de séculos esse jogo. Reis jogavam. É um jogo que ele sobreviveu a eras. Então esse jogo ele já é um jogo que ele é tão bom que o tempo comprovou isso. Que é o xadrez. Xadrez. Trouxeram Monopoly. Jogos coloridos. Eles vão vir agora com um tabuleirozinho preto e branco. Mas se você parar pra pensar, xadrez é um dos melhores exercícios mentais que a gente tem. Porque você tem o conceito de estratégia, que a gente já trouxe em outros jogos. Você tem o conceito de prever ações. Preverações. Você também tem um grande exercício mental de você saber como cada peça funciona. É matemática pura, né? É. Você tem que calcular as possibilidades. Exatamente, é um jogo de possibilidades. Você vai sempre melhorando esse quesito mental. Você vai decorando como cada peça joga. O xadrez, por ele ser tão antigo, ele tem história. Isso nos permite uma questão que já foi falada no D&D. Se você quiser, tem livros para ler. O xadrez, ele é o mais simples visualmente de todos, mas na minha opinião, esse é o que reúne todos os outros elementos. É o que você vai estar com os amigos, todo mundo vai conversar sobre xadrez, vai estudar xadrez, vai aprender estratégia. O xadrez, ele é uma guerra, assim como o War. Então você tá dominando o cenário, você tá conquistando espaço, você tá fortalecendo as suas tropas. Se você lembrar da abertura do clássico jogo
jogo eletrônico Age of Empires, ele faz essa analogia de os peões, uma batalha original, os peões são realmente os guerreiros que iam pra guerra, a linha de frente, tanto que o peão, ele tá sempre na linha de frente, ele é o mais básico de todos. O cavalo era a cavalaria da guerra, o bispo. Poder do clero. Você tinha as torres que representavam as armas de cerco e tudo mais, os trabucos. Proteção do castelo. E você tinha também um conceito, assim como o xadrez original, você tinha um conceito real que era o rei não pode ir à linha de frente, o rei é o mais importante. O rei representa a nação. Se o rei cai, a sua tropa cai. Então, de certa forma, além de uma aula estratégica, é uma aula de história. Você aprende por trás do conceito do jogo e também de como funcionavam as guerras da Idade Média. E é aquele negócio, pessoal. Acho que xadrez ele é uma aula de história muito além da Idade Média. Xadrez ele ensina sobre Guerra Fria, porque as grandes batalhas da Guerra Fria eram enxadristas americanos jogando contra enxadristas russos. Muitos períodos da história houveram enxadristas famosos que fizeram o jogo. Eu acho que xadrez ele é um jogo com muitas possibilidades e a maior delas é você faz amigos. E aquele negócio, todo lugar que tem um tabuleiro de xadrez, tem uma pessoa com as pecinhas ali, tem outra pessoa pra jogar, você não precisa conhecer. A única limitação do xadrez, diferente de todos os outros jogos que a gente trouxe aqui, é que é um jogo 1 para 1. O resto dos jogos que a gente trouxe aqui são jogos que pode jogar 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Já o xadrez é um jogo 1 para 1, é mais um jogo de rivalidade ali. Mas o xadrez ele também tem uma vantagem, dá pra fazer campeonato. E aí, se gostou da lista que a gente trouxe aqui? Você já jogou esses jogos que a gente trouxe aqui? Você quer aprender como jogar? Pergunta aí nos comentários. Conta aí como é a sua história do Dungeons & Dragons, como foi mestrar aquela mesa, como foi jogar aquele Monopoly, como foi descobrir como são os impostos. E não esqueça das nossas foquinhas que estão sempre aqui querendo jogar algum jogo tabuleiro com você. É isso, pessoal. Até a próxima.